Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, fascinante que chegou pra gente. É um conjunto de documentos que detalha uma proposta super ambiciosa, quase uma reinvenção do Pacto Constitucional Brasileiro. O projeto tem um nome, Constituição da Alma Brasileira, ou a sigla HOPE-L-DESOI. E as fontes são muito variadas. Temos manifestos, roteiros de vídeo, um plano estratégico bem detalhado para 2026 e até o rascunho de um livro. A nossa missão aqui é entender a jornada dessa ideia, sabe? Como ela sai de um conceito técnico para virar uma campanha política estruturada. E para a gente entender o cenário, né, onde uma proposta assim tão radical pode surgir, vale a pena olhar para o nosso sistema hoje. O despertar de um Brasil justo e soberano. Reforma da ordem, pelo progresso da nação livre. O movimento que desperta a pátria e devolve ao povo seu poder. O Brasil clama por uma nova ordem. Do caos à ordem. Da cleptocracia à democracia. Da apatia ao despertar. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2. A nossa arquitetura jurídica é um labirinto. Um bom exemplo disso é o status do Tratado de São José da Costa Rica. O Supremo consolidou que tratados de direitos humanos como esse têm um status que eles chamam de supralegal. Certo, supralegal. O que isso quer dizer na prática? Tipo, não é uma lei comum, Exato. mas também não está lá no topo na Constituição, fica num limbo. É exatamente isso, fica nesse meio do caminho. Está acima das leis comuns, como o Código Penal, por exemplo, mas continua abaixo da Constituição. Pensa só, já temos 3 níveis de hierarquia aí. É uma complexidade que o projeto Hoppel diz que quer eliminar de vez. A proposta deles é simplificar, e muito. Ok, vamos entrar nessa solução então. A ideia inicial, pelo que eu entendi das fontes, era bem direta. Era criar uma Constituição nova, bem mais enxuta, tipo a dos Estados Unidos, sabe? Mas com cuidado. Preservar a tal da alma brasileira. E essa alma teria 3 pilares: dignidade da pessoa humana, direitos sociais e justiça. Isso. E o princípio norteador seria liberdade com responsabilidade, com um sistema de freios e contrapesos mais claro. Mas é na hora de colocar no papel que a coisa fica interessante. Principalmente quando eles abordam a liberdade de expressão, porque as fontes mostram uma evolução bem clara da ideia. Como assim uma evolução? Eles tinham uma versão e depois mudaram? Tinham. A primeira versão que aparece nos documentos era bem mais cautelosa. Ela garantia a liberdade, sim, mas já colocava no próprio texto constitucional os limites, sabe? Para proteger a ordem pública, a moralidade. Ah, tá. Uma abordagem mais tradicional, que já nasce com as regras do jogo definidas no nível mais alto. Mas pelo jeito não foi essa que ficou. Nem de longe, e aqui a gente vê uma virada de 180 graus. A proposta que vai para frente e que vira um pilar de tudo é muito mais radical. O texto final ficou assim: a liberdade de expressão é plena, irrestrita e inalienável. E o ponto-chave: a regulamentação da responsabilidade será exclusivamente atribuída à legislação infraconstitucional. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles estão dizendo que a Constituição serve só para garantir que não pode ter censura. É isso. Qualquer consequência, qualquer discussão sobre abuso, discurso de ódio, tudo isso vira problema para a lei comum, lá embaixo. A Constituição meio que lava as mãos. É essa a jogada. A responsabilidade sai do nível constitucional. A justificativa que aparece é que as leis comuns, Código Civil, Penal, já cuidam de calúnia, difamação. Então o papel da Constituição seria só proibir a censura prévia. O calar a boca, como diz um texto. A consequência vem sempre depois, nunca antes. Essa mudança de tom, de uma coisa técnica para algo quase ideológico, fica muito nítida num documento que eles chamam de As 95 Teses da Grande Reforma. O nome já entrega, né? É um manifesto. Totalmente.
É uma declaração de guerra ao sistema jurídico atual. O tom é de reforma mesmo. Algumas teses dão o tom. Por exemplo, Constituição prolixa é instrumento de dominação, não de liberdade. Ou essa, que é um tiro direto no que a gente está discutindo. Liberdade de expressão não admite adjetivos. Não admite adjetivos. Essa frase é muito forte. É um ataque a qualquer tentativa de qualificar a liberdade, né? Tipo, qualquer coisa como liberdade responsável ou limitada seria uma contaminação do princípio puro. Exato. E o argumento que amarra as 95 teses é que a complexidade da Constituição de 88 criou uma casta de especialistas, né? Juristas, burocratas. E essa casta teria, na prática, roubado o poder do cidadão comum. Tem uma frase que resume: o povo não governa o que não compreende. A complexidade como tirania. E essa crítica não para por aí, né? Tem outro manifesto que vai ainda mais fundo. O estopim da reforma. Sim, o estopim leva a discussão para outro nível. Ali o argumento é que a crise do Brasil não é só jurídica ou política. Ela é ontológica. Ontológica. Palavra pesada. O que eles querem dizer com isso? Eles dizem que o problema não está nas regras, mas no próprio tabuleiro do jogo. A tese central, e eu estou citando a fonte, é que a verdade precede o Estado. Ou seja, existem verdades sobre certo e errado que existem antes de qualquer governo. Logo, o Estado não pode ser o árbitro da verdade e não pode controlar a palavra que busca essa verdade. É a justificativa filosófica final para uma liberdade de expressão irrestrita na Constituição. Entendi. A liberdade de falar não é uma concessão do Estado, mas um direito natural que o Estado só tem que reconhecer. E com essa base filosófica, o projeto vira um plano de ação bem concreto para 2026, certo? E que plano! A estratégia de comunicação é impressionante. É uma campanha de 1 ano inteiro, com vídeos diários, dividido em fases. Janeiro é o estopim, para firmar a base moral. De fevereiro a novembro, eles iriam detalhar os 10 títulos da nova Constituição. E dezembro seria o fechamento, uma revisão geral. É uma versão quase marcial, desenhada para fixar a mensagem. Parece mais do que marketing, parece a criação de um ritual. É a intenção. E eles criaram até um lema, um mantra para ser repetido. Em 2026, a história nos chama pelo nome. O poder volta ao povo, o Brasil desperta. Uma linguagem quase messiânica. A história nos chama. Mas, ok, discursos são uma coisa. Como eles planejam transformar isso em cadeiras no Congresso? A ponte é a estratégia eleitoral. O objetivo é claro: eleger uma bancada da reforma, deputados e senadores comprometidos com a causa. E o método é bem direto. O eleitor do movimento só apoiaria candidatos que assinassem um compromisso constitucional rópio. E não é um acordo de boca, é um documento formal, registrado em cartório. Um contrato com o eleitor, literalmente. Uma tentativa de amarrar o político de um jeito que o sistema hoje não amarra. Exatamente. E com ferramentas de controle. As fontes falam na criação de um selo ROPPL, tipo um certificado de autenticidade dos candidatos. E para quem se elegesse e pensasse em trair o compromisso, a punição seria o que eles chamam de cassação moral. Cassação moral. Isso soa intenso. O que seria? Não é uma cassação jurídica. Seria um abandono político organizado, denúncia pública nos canais do movimento, retirada de apoio em bloco, exposição da traição. A aposta é que a perda da base eleitoral é uma punição muito mais rápida e temida que um processo legal. É fascinante, mas essa cassação moral não poderia virar uma ferramenta de patrulhamento ideológico onde qualquer desvio mínimo é punido com execração pública? Essa é uma das grandes questões que a proposta levanta. As fontes não entram nesse mérito, só descrevem o mecanismo. E para dar o alicerce intelectual para tudo isso, eles planejam um livro. Certo. O livro manifesto, Antes da Lei, a Verdade. É aí que eles detalham o como fazer. Isso. É no livro que as 3 reformas estruturais mais importantes são detalhadas. Elas são o coração do projeto. Ok, vamos a elas. Qual é a primeira? A primeira é a reforma administrativa.
E aqui eles se inspiram muito nas críticas do jurista Modesto Carvalhosa à cleptocracia. O argumento, segundo as fontes, é que o problema não é só a corrupção individual, é um sistema de captura institucional. Captura institucional. Quer dizer que o próprio sistema, as regras, a burocracia, foi desenhado para beneficiar quem está no poder. Perfeito. A tese é que o Estado foi ocupado por dentro. Não adianta só trocar as pessoas, tem que desmontar a estrutura. Essa seria a primeira frente. Ok, a primeira frente é a máquina pública. E a distribuição de poder pelo país? Como fica? Essa é a deixa para a segunda grande proposta, a reforma do federalismo. Ela se baseia numa frase do Franco Montoro: mais municípios, menos federal. A proposta é uma descentralização radical do poder e dos recursos. A ideia é que o município vire a célula viva da república, porque é ali que a vida real acontece, onde o controle é mais direto. Isso inverte a lógica atual, né? E imagino que a terceira reforma amarre tudo isso, dando ao cidadão as ferramentas de controle. Exatamente. A terceira é a reforma política. A tese é que o mandato político precisa ser tratado como um contrato de prestação de serviços. Um contrato com condições claras, rastreável e o ponto mais radical de todos, revogável pela organização popular. Se a confiança for quebrada, o povo que é o contratante pode e deve retomar esse poder. Então, resumindo a jornada, começa com uma ideia de simplificar a Constituição, evolui para uma cruzada moral sobre liberdade e deságua num plano de batalha detalhado para 2026, com livro base, campanha e uma estratégia para criar uma bancada que implementaria essas reformas profundas. É uma reestruturação completa. Exatamente. A trajetória é essa, do abstrato ao muito concreto. E se a gente conecta todos esses pontos, a reflexão que as fontes provocam é bem profunda. O projeto todo se baseia em levar ao pé da letra o princípio de que todo o poder emana do povo. Os manifestos, a estratégia do contrato com os políticos, a descentralização, são todos mecanismos para tentar transformar essa frase, que hoje é meio poética, em algo palpável, operacional. E qual a grande questão que fica no ar depois de analisar tudo isso? O que acontece quando um sistema político desenhado para representação indireta é desafiado por um modelo que exige responsabilidade direta e revogabilidade? E talvez mais importante, será que uma cultura política, que as próprias fontes descrevem como acostumada a esperar por salvadores da pátria, consegue mesmo fazer a transição para uma cultura de cidadãos contratantes, que assumem a responsabilidade constante de fiscalizar e, se preciso, demitir seus representantes? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão que o projeto Rópia coloca na mesa.